Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver assistindo esta aula. O curso de História completo para concursos vestibulares está começando, mas não é a parte da história, pessoal, é a parte do meio ambiente. Agradeço a participação de vocês, a oportunidade de estar aqui e espero solucionar as dúvidas que vocês têm sobre o assunto em questão que iremos discutir, que é a sustentabilidade, pessoal. Certo? Desculpe pelos vícios, né, de falar um pouco palavras repetitivas como pessoal, blá, blá, blá. A gente vai tentar diminuir isso para a aula não seja um pouco mais chata, um pouco mais cansativa, tá certo, galera? É isso aí. Vamos falar sobre sustentabilidade. Primeiro, pessoal, antes de falar sobre sustentabilidade, a gente precisa ter uma definição sobre isso. Sustentabilidade é dar suporte a alguma condição, a algo ou alguém em alguma tarefa, tá certo? Essa é a parte de definição de sustentabilidade como um todo. A parte que precisamos definir é em relação à parte ambiental. Outra parte também, a gente precisa saber um pouco também da origem da palavra sustentável, do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Essa palavra conservar, pessoal, em tempos atuais, é uma palavra que está sendo muito usada, tá certo? Em diversas empresas, países, pessoas também já estão criando essa ideia sobre conservação ambiental, sobre conservar os recursos naturais, diminuir a geração de resíduos em empresas, optar por fontes alternativas. Isso tudo são práticas de conservação ambiental, tá certo? Atualmente o termo é bastante utilizado para designar o bom uso dos recursos naturais da Terra. A gente vai falar sobre sustentabilidade, galera. Sustentabilidade de quê? Do uso de recursos naturais da Terra. A Terra como o nosso meio ambiente, lembrando que meio ambiente é tudo que podemos ver, pessoal. Nós somos meio ambiente, biodiversidade como um todo. Nosso planeta é um ambiente sustentável. Ele oferece os recursos e a gente extrai esses recursos, mas de uma ideia que não prejudique futuras gerações. Como que a gente vai falar sobre o desenvolvimento sustentável, sobre o conceito dele. Eu vou falar muito dessa palavra desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, pessoal, porque é um tema importante tanto na parte dos estudos como na parte prática também, né? Os países estão utilizando muito desses termos para se atingir metas, pessoal, atingir formas de atingir objetivos para conseguir preservar os recursos naturais para as futuras gerações, tá certo? E aí, desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente, tá certo? Sem afetar habilidades das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades, galera. Isso também está tipificado na nossa Constituição Federal, se não me engano, no artigo 225, que fala que é dever do Estado e do povo garantir, que o meio ambiente seja um ambiente de qualidade, garantir, a qualidade de vida do meio ambiente, tá certo? Através de programas como programas sobre educação ambiental, entre outras formas, para preservar o meio ambiente para gerações futuras. Então é dever do povo e do Estado fazer que esse desenvolvimento sustentável não fique apenas no papel, que ele aflore para as nossas mentes, para que a gente possa passar essa ideia à frente. Na parte, a sustentabilidade é definida por essas três partes aí, a parte econômica, social e ambiental. A sustentabilidade ela precisa englobar isso tudo para ser um desenvolvimento sustentável, tá certo, galera? Tanto na parte econômica, tanto na parte social e tanto na parte ambiental, sendo de maior importância, tá certo, galera? A social, pessoal, geralmente são alguns programas que o governo tem, tá certo? Sobre saneamento básico, sobre recursos hídricos e tudo mais. A gente vai ver que isso foi discutido em algumas conferências que os países, em que os países se
uniram para discutir sobre as questões ambientais do nosso planeta. E a gente põe um tema sobre sustentabilidade versus o homem. Conferência de Estocolmo foi uma das primeiras ideias sobre ter foi os primeiros incentivos, né, e ideias para se criar um planeta onde que os recursos naturais, entre outros fatores, sejam de formas não tão agressivas, tá certo, galera? Foi as primeiras ideias que o mundo acordou, né? Literalmente falando, o mundo acordou para que a degradação, né, do meio ambiente não alcance níveis tão elevados. Então, a conferência que ocorreu em Estocolmo em 1972 teve o principal objetivo de conscientizar a sociedade e melhorar a relação com o meio ambiente, tá certo? Esse foi o primeiro objetivo que eles tiveram para criar essa conferência. Só que houve conflitos entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por quê? Em algumas metas dessa conferência, né, dos países reunidos, e eles estabeleceram algumas metas. Algumas metas atrapalharam, né? Essas metas criaram algum conflito, criaram conflitos entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por quê? Os países desenvolvidos, como a gente conhece, eles já têm uma industrialização um pouco mais, uma industrialização avançada, tá certo? Tem uma qualidade de vida melhor, diferente dos países subdesenvolvidos, onde que a industrialização é tardia, a industrialização ela ainda está em processo, né? O país ainda está em processo de industrialização. O que acontece? Os países subdesenvolvidos não têm um recurso, né, a mais para gastar com essa parte de ideias sustentáveis, tá certo? Tem problema com miséria, problema de saneamento básico. E o principal problema onde que eles criaram esse conflito é que para eles terem essa relação favorável ao meio ambiente, eles teriam que reduzir a sua industrialização, ou algo, né, que eles não iriam aceitar, tá certo, pessoal? Uma coisa que não deu muito em nada. Esses países eles tiveram esses atritos e marcaram a próxima conferência 20 anos depois, que foi na nossa ilustre cidade do Rio de Janeiro. Alguém do Rio de Janeiro aí, um abraço para vocês. Muito importante no fato histórico da cidade, né? Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992. Os principais fatores, os principais temas discutidos nessa conferência foi sobre o clima, né? A utilização de recursos naturais trazia uma forma prejudicial, um impacto muito grande em relação ao clima, tá certo? Principalmente naquela ideia de efeito estufa, tá certo? Transportes alternativos, investimento em transportes alternativos, como a gente já pode perceber, como que um país subdesenvolvido que está em fase de crescimento consegue alcançar esses tipos de metas, né? A água, né, como importante fator de desenvolvimento do país, a qualidade da água, a conservação de recursos hídricos, turismo ecológico como uma ideia social e cultural, tá certo? Porque o meio ambiente, pessoal, a preservação do meio ambiente, a conservação, ela parte da ideia das pessoas, pela cabeça. A parte de reduzir a geração de resíduos sólidos, de economizar a utilização, né, de recursos hídricos, tá certo, pessoal? Esse turismo ecológico, ele cria uma consciência social em relação ao ambiente. E a reciclagem como um fator importante, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é reduzir, reciclar e reutilizar, tá certo? E um dos fatores mais importantes que eu grifei de vermelho é a Agenda 21. A Agenda 21 tem um slide próprio para ela, bem pequenininho, mas tranquilo de ser entendido. A Agenda 21 apresenta como um dos principais fundamentos da sustentabilidade o fortalecimento da democracia e da cidadania. Como a gente vai cuidar do meio ambiente, a gente precisa preservar o nosso planeta. Primeiro a gente precisa começar
da ideia das pessoas. Primeiro a gente precisa atingir a parte social para que tenha essa nova consciência de preservação, preservando, combinando, né, ideais de ética e justiça. A ideia da Agenda 21 era essa parte de vermelho bem grande aí, construção de sociedades sustentáveis. Construção de sociedades sustentáveis, tá certo, galera? Preservação do meio ambiente e da parte social, obviamente, também, tá certo, galera? Lembrando daquele esqueminha aqui, da parte econômica, social e ambiental, a Agenda 21, ela tenta unir, né, todos esses fatores para se alcançar a sustentabilidade, tá certo? As próximas conferências que decorreram da parte da Rio 92, né, foi a Rio mais 10 e Rio mais 20. Apesar da Rio mais 10 não ser sediada na capital, né, do estado do Rio de Janeiro, ela recebeu esse nome pelos assuntos tratados na Rio 92, tá certo, galera? Recebeu esse nome de Rio mais 10, foi sediado em Joanesburgo e não teve acordo, tá certo? Eu vou colocar ali, eu vou falar sobre a Rio mais 20, mas ambas não tiveram resultado. A Rio mais 20, novamente em Rio de Janeiro, e houve uma falta de clareza e objetivos nas metas que os países assinaram, tá certo, galera? A gente então pode perceber a demora em que os países, a demora em que a sociedade tem em relação à preservação dos recursos naturais, tanto os recursos naturais como recursos sociais, tá certo? Recursos econômicos. Eu coloquei do lado aí uma definição clara sobre essa ideia, né? A Rio 92 e agora algumas propostas, né? O deputado, o político falando sobre essas propostas que eles criaram na Rio 92, na Rio mais 20, a falta de clareza e objetivos tornaram-se aquela conversa toda em vão, e na Rio 2100, né, conferência sobre nenhum ambiente. Depois que o ser humano perde, né, essa ideia de sustentabilidade, ele destrói, né, ele degrada o meio ambiente. Logo, não haverá meio ambiente como o cartunista quis passar para nós. E agora, depois que eles perdem, eles querem ter uma ideia nova sobre sustentabilidade, tá certo? Ambas sem resultados. Através dessas conferências, alguns países se destacaram pela utilização de diminuir, né, as emissões de gases, utilizar fontes limpas para atingir aquele conceito de desenvolvimento sustentável. Então apresenta novos caminhos como as fontes renováveis. O que é essa fonte renovável, galera? Fontes renováveis, fontes de energia limpa, o que acontece? São fontes de energia, óbvio, que na natureza elas se renovam num curto prazo, diferente das fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, que demoram milhões de anos para se atingir, né, na meta, que no objeto que um determinado país ou empresa precisa utilizar aquele recurso, né? A energia solar, interessante que eu coloquei algumas datas ali, que a energia solar, pessoal, em 1839, ela era descoberta, né? Ela era acrescida ao conhecimento humano sobre a sua utilização, sobre que existia energia solar a partir de um sistema que a gente chama de energia solar fotovoltaica. Isso aí é uma coisa que não é necessário para o entendimento agora, mas em 1839, um francês, através de alguns estudos, descobriu que poderia utilizar a energia do Sol como fonte de energia. E só em 25 de abril de 1954, a primeira célula de energia solar foi formalmente criada. Mas, como a gente sabe, e se vocês não sabem eu vou falar,
essas energias de fontes renováveis, pessoal, têm um custo a mais, tá certo? São um pouco mais caras, e a dificuldade dos países subdesenvolvidos que a gente falou na Conferência de Estocolmo em 1972, eu não sou muito bom de data, mas em 1972, a dificuldade deles poderem agregar essas fontes de energia no seu país, no seu desenvolvimento. A energia eólica também, essa aí é um pouco mais antiga, bem mais antiga. Até os egípcios criaram esse tipo de energia há 2.800 a.C. pelos egípcios. E engraçado que em 1950 a 1960, alemães e franceses, se não me engano, utilizavam dessa energia para movimentar a economia do seu país, né? Supria parte do seu consumo de energia através da energia eólica. Só que essa utilização da energia eólica caiu em desuso, tornou-se muito caro para se manter, ressaltando o custo de manter uma dessas fontes tem um custo maior, tá certo, galera? Energia hídrica também proveniente das hidrelétricas, que a gente bem conhece, como uma das fotos aí do lado aí, tá certo? Muito utilizada também em tempos passados, bem passados mesmo, tá certo, galera? Essa energia hídrica no nosso país, a caráter de conhecimento, o Brasil ele ocupa, se não me engano, o 5º lugar em produção de energias sustentáveis, energias de fontes renováveis. Por quê? O território brasileiro é um território onde que os recursos hídricos, pessoal, é em abundância, tá certo? Permitindo a construção de barragens, né, de construção de hidrelétricas. Ressaltando que a construção de usinas hidrelétricas causa um custo mais elevado também, e como a gente pode perceber na imagem, a parte que vai ser inundada também cria um impacto ambiental, mas não, esse impacto ambiental ele não é muito levado em consideração, porque os benefícios econômicos e sociais para a produção da energia limpa, ela se destaca acima desse tipo de impacto, tá certo? E energia de biomassa, galera, essa energia de biomassa é energia proveniente de materiais orgânicos, tá certo? Utilização de materiais orgânicos, como a lenha, como o bagaço da cana, para a produção de energia através do calor. Lembrando que, pessoal, que a utilização do carvão mineral para energia de biomassa também é utilizado, só que é considerado uma energia de fonte renovável, porque o carvão, a diferença entre o carvão, se eu utilizar o carvão e a lenha, o que acontece? O carvão ele tem aquela característica de fonte não renovável. O que acontece? O custo dele se renovar na natureza é de milhões e milhões de anos. Quanto a lenha, né, que você pode fazer o plantio de florestas, você reduz esse tempo, produzindo então uma energia limpa, tá certo, galera? O curto prazo de renovação no meio ambiente, tá certo? Algumas ideias sustentáveis, pessoal, já estão tomando forma, já estão saindo do projeto. Alguns países desenvolvidos aplicam essas práticas no seu território, tá certo? Na primeira imagem a gente pode observar uma espécie de corredor ecológico passando por cima de uma rodovia. O que essa ideia, pessoal, é bem interessante. Ela permite a travessia de animais silvestres de uma parte para a outra, para que ocorra essa variabilidade genética, tá certo? As espécies possam passar de pontos a pontos, mudando a sua variabilidade genética, né? Expandindo as suas fronteiras de biodiversidade. E também isso reduz também, como a imagem na hora que eu baixei, ela reduz também os acidentes de animais atravessando, né? Então você vê um empreendimento, né, de custo um pouco mais elevado, mas na parte ambiental, na parte sustentável, ele atinge muito bem os benefícios, tá certo?
E embaixo também a utilização do telhado verde. Numa faculdade, eu acredito que acho que é em Singapura, esse empreendimento, usando o telhado verde também como uma parte de ideias sustentáveis. E aquele caso da Rio+10 sobre a reciclagem, os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. É essa ideia que as conferências, é essa ideia que os programas sociais, alguns programas que os países desenvolvem dentro dos seus territórios sobre incentivo da reciclagem, tá certo? A reciclagem de importante impacto positivo na preservação do meio ambiente, na ideia de sustentabilidade, tá certo? E a partir do final do último slide, a gente coloca aí alguns países. Esses dados, pessoal, são de 2 anos atrás. Eu não consegui dados atuais, mas isso é de 2 anos atrás. Eu grifei a Noruega porque isso aí, galera, é em megawatts, tá certo? A produção de energia do país utilizando fontes renováveis, tá certo? A China produz 801 megawatts, mas consome 4.208. Então ela está bem longe, né, do nível de se igualar a parte do seu consumo, né? Utilizar de recursos naturais, de fontes renováveis para chegar o mais próximo desse número de consumo, tá certo? A Noruega como o país que recebe medalha de ouro, porque ela produz 121 megawatts em megawatts ou quilowatts, agora eu não lembro a unidade, mas a gente pode perceber que ela produz 121 megawatts ou quilowatts, eu acredito que seja megawatts, mas consome 111, um pouco mais abaixo ela produz mais do que consome. Então ela está indo a favor da preservação ambiental. A sustentabilidade, galera, são ações dos países em melhorar o desenvolvimento econômico do seu lugar, melhorar o desenvolvimento econômico e social do seu território, tá certo? Essa busca pela sustentabilidade, essa busca pelo desenvolvimento sustentável é de ponto importante. A gente, como povo, a gente precisa pressionar os governantes para que esses resultados sejam favoráveis, tá certo? Beneficiar as gerações futuras. E tem algumas outras ideias também sobre a sustentabilidade, que é, como eu falei, reduzir a emissão de gases que prejudiquem o efeito estufa, melhorar a qualidade de vida da população em programas sociais, tá certo? Não só direcionados à parte ambiental, mas também como a gente pode perceber que a Rio+10 foi de grande importância, né? Ela abriu uma série de fatores que os países precisam ser seguidos para se atingir a sustentabilidade, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente passou um conceito amplo aqui sobre sustentabilidade. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, galera, pode mandar um e-mail para a gente que a gente está aqui para solucionar, pessoal. Galera, desculpe pelos vícios e é isso aí, galera. Boa sorte para vocês. Espero que vocês consigam aquela tão sonhada vaga no concurso ou qualquer objetivo você esteja estudando, consigam atingir suas metas, tá certo, galera? Um abraço para vocês e bom dia, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estudando, é sempre um prazer estar aqui. Um abração, galera, valeu!